Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando início a mais um vídeo aqui no canal. E o caso de hoje, já vou avisar que é um pouquinho pesado. Então, assim, se vocês... Eu vou falar de sequestro, eu vou falar de violação de criança. Então, se você tem gatilho para alguma coisa, se esse tema é muito pesado para você, eu aconselho a vocês não assistir, porque é um vídeo bem pesado. Até para montar o roteiro é um vídeo bem pesado. Caso você caiu de paraquedas aqui nesse canal e não consegue assistir esse tipo de vídeo, no canal já tem vários casos gravados, então eu sugiro você para ir conhecer outros vídeos. E antes do vídeo começar, a minha parceira Naka quer dar um recado para vocês. E assim que vocês terminarem esse vídeo, convido vocês a irem conhecer o canal dela. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Naka e eu faço parte do canal Horror das Minas. Eu também faço parte do Caçadores de Crimes, aqui os parceiros desse canal, e eu vim aqui convidá-los a conhecer um pouco do meu trabalho. Toda quarta e toda sexta-feira a gente traz vídeos de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, assombrações, tudo que envolve horror. Então assiste esse vídeo até o final e depois, se você quiser, vai lá conhecer a gente, se inscreve e acompanha a gente também. É isso, muito obrigada pelo espaço, valeu e tchau, tchau. E chega de enrolação, bora pro caso de hoje. Rui Pedro Teixeira Mendonça, ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1987, em Lousada, Portugal. Os seus pais são Filomena Teixeira e Manuel Mendonça, e ele também tem uma irmã que na época dos fatos tinha apenas 8 anos e o Rui Pedro tinha 11. Então, indo diretamente para o caso, no dia 4 de março de 1998, por volta das 14 horas, o Rui Pedro vai até o escritório que sua mãe trabalhava. Era muito próximo de sua casa e ele foi até lá para perguntar se ele podia sair com seu amigo Afonso. Mas esse amigo Afonso, ele tinha 21 anos de idade, praticamente o dobro da idade do Rui. E guardem bem esse nome, Afonso, porque ele vai ser assim a peça-chave, ele vai ser muito essencial, eu vou falar muito dele durante o vídeo. A irmã do Rui disse que provavelmente o irmão gostava de andar com Afonso por dois motivos. Um, porque ele era muito infantil, o Afonso era uma pessoa muito infantil, ou que porque o Afonso tinha mais idade, o irmão, ao andar com ele, poderia passar a imagem de ser uma pessoa mais velha. Agora, voltando ao dia do caso, nesse dia então que o Rui vai até o escritório de sua mãe, a sua mãe nega o pedido dele para sair com o Afonso, mas ela disse que ele poderia brincar no terreno que tinha no fundo do escritório. Era um terreno muito comum, onde as crianças costumavam brincar de jogar bola ou de andar de bicicleta. E foi o que o Rui fez, até porque ele tinha combinado anteriormente de jogar bola ali com os amigos. Mas por conta de querer sair com o Afonso, ele acabou nem dando muita bola. Mas como a mãe não deixou, ele foi até o terreno do fundo do escritório para brincar com esses amigos, mas a mãe, Filomena, mal sabia que aquele seria o último dia que ela veria seu filho pessoalmente. Falo pessoalmente porque mais para frente eu vou contar algumas coisas para vocês ainda, então fique aí no vídeo. Tem muita coisa ainda para contar para vocês. Os pais do Rui então só perceberam que o garoto tinha sumido bem no final do dia, porque o professor dele ligou para a mãe avisando que o Rui não tinha aparecido na aula e aquela aula era às 17 horas e ela achou muito estranho e logo de cara ela já achou que poderia ter acontecido alguma coisa, porque o seu filho não era uma criança que faltava às aulas e ainda mais sem ela saber. Então foi onde ela achou muito estranho e logo mais ou menos após uma hora
o vizinho dela encontrou a bicicleta do Rui jogada no mato daquele terreno que ele estava brincando. O mato estava um pouquinho alto e a bicicleta dele estava jogada ali, assim, uma coisa que ele não costumava fazer, ele não deixava. E a bicicleta estava jogada ali no mato. Imediatamente, quando eles perceberam que o garoto tinha sumido, eles já acionaram a polícia. A polícia foi até lá e a mãe lembrou que o filho tinha pedido para sair com aquele amigo Afonso. E ela passou isso para a polícia e imediatamente a polícia levou o Afonso para colher um depoimento, mas ele dizia que ele não tinha noção de onde o Rui estava, que ele não sabia do paradeiro dele. O desespero da família era tanto que o avô do Rui foi até lá, ele ajoelhou, ele chorou, ele implorou pro Afonso falar alguma coisa, para ele dizer onde o seu neto estava. Ele chorou muito. Mas o Afonso disse que não sabia e continuou dizendo que ele não sabia onde ele estava. Só que o mais intrigante em tudo isso é que ele disse a seguinte frase: se vocês querem achar o Rui, fechem todas as fronteiras do país, porque quem está com ele provavelmente pode tentar sair e ir para o exterior. Muito estranho para uma pessoa que não sabia onde o Rui estava falar isso. Muito, muito estranho. A polícia também interrogou as crianças que estavam naquele terreno no fundo do escritório da mãe do Rui. Eram 3 amigos dele e esses 3 amigos disseram que viram o Afonso lá conversando com o Rui. E eles também viram que o Rui entrou no carro com o Afonso, que ele parecia estar muito assustado. As crianças também descreveram o carro como sendo um Fiat Uno preto. E bate porque naquele dia o irmão do Rui tinha o mesmo carro, um Fiat Uno preto. E naquele mesmo dia o Afonso tinha ficado de levar o carro do irmão para fazer uma revisão, essas revisões que a gente faz no carro, mas a polícia também descobriu que essa revisão nunca foi realizada. E eles não tinham notícia nenhuma do paradeiro do Rui. Foi então que um primo do Afonso foi até a delegacia e ele acabou dando um depoimento que naquele dia, sim, o Afonso estava com o Rui e que ele havia levado o Rui ao encontro da Alcinda. A Alcinda era uma prostituta e o Afonso já tinha marcado um encontro com ela em nome do Rui. Inclusive, ele pagou para Alcinda para ela ter relações sexuais com aquela criança. Em detalhes do depoimento da Alcinda, ela disse que o Rui parecia muito assustado, que ele não parecia querer estar ali. Foi então que ela perguntou para ele qual era a idade dele. E o Afonso disse que ele tinha idade suficiente. E essa idade suficiente era 14 anos. Apesar da maioridade ser 18, no país, 14 anos é a idade considerável para uma pessoa já começar a ter relações sexuais. Como ela percebeu que o Rui estava muito assustado, ela levou ele para um outro local. E ele estava tão assustado que ela disse que ele chamava muito pela mãe. E ele dizia que ele não queria estar ali. E ela perguntou para ele se a mãe sabia que ele estava lá. E é óbvio que não, né? E ele respondeu que não, que a mãe não sabia. E ela permaneceu com ele ali naquele outro local. Ela fingiu que teve relações sexuais com ele, pro Afonso pensar que sim, havia acontecido alguma coisa. E quando ela devolveu o Rui pro Afonso, ela disse que ligou para a polícia, mas ela não sabia de quem se tratava, ela não tinha o nome deles. E mesmo ela informando o que havia acontecido, a polícia não deu muita importância. Mais ou menos um mês após o desaparecimento do Rui, o jornalista Nuno Rodrigues foi à Disney passear com a sua família de férias. E lá ele tirou muitas fotos, ele fez muitos vídeos. E uma dessas fotos aparece um garoto e do lado aparece um homem de aparentemente 40, 45 anos. E essa criança que estava acompanhada desse homem parece muito ser o Rui. Mas a polícia não investigou, não foi a fundo para saber se realmente aquele menino se tratava do Rui. Apesar da foto ter praticamente chegado a todos os países, a mídias, jornais, TV, revistas,
Ninguém nunca chegou para falar que aquela criança não se tratava do Rui, então provavelmente era ele. Houve várias denúncias telefônicas com pessoas dando pistas de que havia visto um garoto muito parecido com o Rui. Inclusive a mãe dele chegou a receber uma ligação de uma criança pedindo ajuda, se identificando como Rui, mas a polícia nunca foi atrás de rastrear essa ligação para ver de onde que vinha. Todas as pistas que a polícia recebia receberam o mesmo destino da foto da Disney. A polícia simplesmente não deu importância. No dia 1º de setembro de 1999, um clube / grupo chamado The Wonderland Club, como se fosse o País das Maravilhas, foi descoberto pela polícia americana e britânica. E depois de muita investigação, a polícia descobriu que era um grupo formado por pedófilos e muito material foi encontrado, material pornográfico com crianças. E a polícia também descobriu a maneira como eles entravam no grupo. Só entrava pessoas convidadas por outras que já ali estavam. E para entrar, essas pessoas tinham alguns requisitos, e um desses requisitos era que aquele convidado teria que mandar várias fotos de crianças de cunho pornográfico, e aquelas fotos elas eram examinadas pelos que ali já estavam para ver se estavam de acordo e se era suficiente para a pessoa poder entrar nesse clube perverso. Inclusive, isso começou a fazer total sentido quando o Armando Rui falou que aproximadamente um ano antes do Rui desaparecer, o Afonso começou a tirar várias fotos deles, e era muito estranho porque era um hábito que ele não tinha antes, e ela achava estranho ele tirar foto dos dois. E dentre todo o material que a polícia prendeu, foram contabilizadas 1.263 crianças diferentes no material, e infelizmente entre esse número de crianças o Rui foi identificado. Dentro do material dessas crianças foi encontrado mais de 750 mil fotos, entre fotos e vídeos, de crianças sendo violentadas. E apesar da polícia, da família do Rui dizer que era ele ali naquelas fotos e naqueles vídeos, a polícia local, a polícia de Portugal, que estava com o caso onde tudo ocorreu, simplesmente não deu importância. Em 2011, no julgamento de Afonso, as crianças foram testemunhas e disseram que sabia que o Afonso era fissurado por Rui. A Alcina também testemunhou naquele dia e diz que por volta das 15 horas o Afonso tinha levado o Rui até ela para ter as relações sexuais, como eu contei anteriormente. Teve também outra testemunha chamada Maria de Fátima, que disse ter visto o Rui no Uno com o Afonso. Mas, infelizmente, naquele julgamento, o Afonso foi inocentado, pois foi alegado que não haviam provas suficientes que o condenasse e que só haviam aquelas fotos que a polícia americana e britânica tinham e que aquilo não ligava o Afonso ao crime. Imediatamente, o Ministério Público e o advogado da família de Rui recorreram dessa sentença e em 3 de outubro de 2014 houve um novo julgamento. O Afonso Dias foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro do Rui durante a tarde do seu desaparecimento, e não pelo próprio desaparecimento dele. Mas ele não saiu dali preso naquele dia, ele só foi preso em 2015, quando seu advogado levou para se apresentar, depois que foi emitido o mandato de prisão pela polícia, só no outro ano. Ele então começou cumprindo uma pena de 3 anos, que foi reduzida para 2 anos. Eu não sei como que é lá, mas dizem que foi por bom comportamento, eu não sei se era porque ele era primário em Portugal, eu não sei se é como aqui no Brasil, mas ele foi preso em 2015, cumpriu 2 anos, e em 29 de março de 2017 ele foi liberado. Esse é um caso que tem muita informação, é um caso sem solução, é um caso bem complicado, pois na minha opinião tudo que foi descoberto com o Rui e acabou levando à descoberta de pornografia muito pesada de muitas crianças,
Eu acho que não foi tratado da maneira que deveria ser tratado. Eu acho que se a polícia tivesse tratado esse caso com um pouquinho mais de carinho, de zelo, talvez eles teriam achado o Rui, e não só o Rui, muitas outras crianças, porque 1.263 crianças, e quantos outros casos não poderiam ter sido solucionados e as crianças poderiam voltar para os seus lares. Outro ponto errado também é que na época do desaparecimento, logo de imediato, a polícia não deu muita credibilidade para o depoimento da Alcina, pois ela era uma prostituta, e nem para os 3 amigos que estavam ali brincando com ele, porque eles alegaram que eram 3 crianças que eles poderiam estar inventando. A Filomena, ela disse que seu pai, avô de Rui, ele foi uma pessoa que gastou todo o seu dinheiro para tentar encontrar o neto e infelizmente não conseguiu achar. A mãe ainda mantém o quarto do Rui, como ele deixou até hoje, e ela disse que depois que descobriu que ele poderia estar nessa rede de pedofilia, ela assistiu a muitos vídeos de crianças sendo violadas. Sempre aparece na mídia algumas fotos de como o Rui poderia estar hoje. Inclusive tem uma foto. É uma pessoa muito parecida com ele, mas infelizmente foram atrás investigar e não se trata do Rui. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria 34 anos de idade. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!